grande cidade é muitas vezes o fermento, seja para os que fogem daqui ou mesmo para aqueles que resolvem sair de pequenas localidades em busca de aventura. De qualquer forma, o ator é quase sempre um anônimo, como as pessoas que se costumam encontrar na rua. Um artista que, bem ou mal sucedido, entra em cena com mais frequência na época de verão. Ano passado, só na Grande Porto Alegre, desapareceram 1.427 pessoas. Isso não considerando os casos que deixaram de ser registrados na polícia. Desse total, 953 são homens e 474 mulheres. Vem logo a seguir os menores, num índice que preocupa cada vez mais. Em 82, foram 404 os desaparecidos com menos de 18 anos. E só nos 2 primeiros meses de 83, esse número chega a 48. Fatos que estão todos os dias no jornal e quase sempre de difícil solução. Na delegacia de homicídios, onde funciona o setor de desaparecidos, a maior dificuldade é a falta de informações a respeito da pessoa que some. Efetivamente, a grande dificuldade está nessa área, porque as investigações policiais vão ser norteadas pelas informações prestadas pelos familiares dos desaparecidos. E muitas vezes, esses familiares não nos trazem informações suficientes para que esse trabalho possa ser iniciado. Essas fotos são de algumas pessoas desaparecidas, cada uma com sua história, dos casos intrincados aos mais pitorescos, até mesmo curiosos. O caso de maior repercussão, que nós temos ainda como insolúvel, foi ocorrido no ano de 1978 ou 1979, quando desapareceu o construtor Dalvo Castelã. Até hoje, essa pessoa não foi localizada. De que forma ele desapareceu? Bom, pelas notícias que nós temos, foram 3 elementos que o procuraram em sua residência para a realização do negócio e saíram com ele para a efetivação. E desde então ele nunca mais foi visto. Este homem também sumiu, e coincidência ou não, justamente após a última grande desvalorização do cruzeiro. A menina da foto, como tantas outras, fugiu de casa, mas não esqueceu de mandar recado, anotado às pressas num cartão postal. Essa outra fez mais ainda. Escreveu uma longa carta, destacando que partiu por vontade própria e que tudo vai bem com ela. Neste bar tradicional de Porto Alegre, o Bar Pelotense, também houve um caso de desaparecimento que ainda hoje intriga muita gente. Aqui sumiu nada mais, nada menos que o antigo dono, João Mariano dos Santos, uma figura bastante conhecida. Ninguém até hoje ouviu mais falar dele, incluindo o Valdelino, que trabalhou por muito tempo com o João. Como foi o desaparecimento dele? Foi de repente? E disse que saiu da casa de trabalhar e disse que é o dentista. Com a roupa de serviço, tudo, não apareceu mais. Não apareceu nem aqui, nem na casa da volta. Nem a família ouviu falar dele? Ninguém. Aí, só de procurar ele, tudo, ninguém achou. Não acharam mais, você sumiu ontem. Entre todos esses casos, algumas famílias têm mais sorte. Esta senhora, por exemplo, reencontrou o filho 5 dias depois do desaparecimento dele. Passei trabalho para tirar ele de lá. Tive que levar... Viagem da FEBEM? Aí eu tive que levar a confirmação da escola para eles me entregar ele. E já a primeira coisa fecharam ele. Depois disso ele não sumiu mais? Não, graças a Deus não. Aí eu cuido dele. Aí eu não deixo, aí eu tenho medo. Aí ele tá bonitinho, igual ele não faz mais arte, né, meu filho? Nesta família, que mora nos altos do bairro Glória, foram 2 desaparecimentos. Sumiram ao mesmo tempo os irmãos Daniel, de 14 anos, e Tiago, de 11. Mas tudo acabou muito bem, para a alegria de todos aqui. Como é que foi que o Daniel e o Tiago sumiram de casa? Eu assim, é que eu briguei com ele, um modo de dizer, né? Com o Daniel? O rapaz que andava direito aqui deu um empurrão nele. E ele saiu correndo para fora de casa e sumiu. Eu peguei e fui embora, chamei o Tucanã, fui embora. E como foi, seu Lorival, que o senhor reencontrou as crianças? Esse aqui, o outro tá na casa da minha irmã, com medo que fosse pegar ele dar nele. Eu, tudo bem, quer mais que aparece e fica assim, né? Ele tinha pai no fundo. Em pior situação estão os abandonados e órfãos. Só a FEBEM recolheu em 82 2.550 crianças. Algumas, mesmo sem saber, podem ter uma ponta de esperança, como Pedro, já encaminhado para ter um lar. O quadro, no entanto, nem sempre é favorável a essas crianças. Aqui, por exemplo, na unidade de triagem infantil Samir Skeff, de cada 50 menores de 0 a 6 anos, 5 são obrigados a uma permanência maior, como essa menina, que está há mais de um ano esperando pela adoção. A minha mãe me esperou para ela uma casa.
Só falta trazer o papel para verificar. Os reencontros também acontecem, mesmo assim, com problema. Essa menina entrou aqui em outubro, tá? Ela foi encontrada na rua e a gente recebeu ela com a guia de internamento, já com o desligamento autorizado. E a gente foi atrás dos familiares. No caso dela, a gente encontrou os familiares, só que se trata de um caso de doença mental da mãe. A mãe não reconheceu a menina e a menina começou a chorar. Disse que era reconheceu a mãe. A menina reconheceu a mãe e a mãe provavelmente tivesse em surto, em algum estado de doença dela, em que ela não reconheceu a menina e nós tivemos que recolher novamente, né? Evidentemente que com a crise econômica que atravessa o nosso país, cresce assustadoramente o número de menores que abandonam as suas casas. Os motivos que levam esses menores a se afastar do seu domicílio são os mais variados. Na verdade, ninguém foge de um lar. Esses menores ou fogem porque a fome, porque o desespero é tão grande que não lhes resta outra alternativa, ou então saem de casa porque são maltratados, porque são, enfim, considerados como estorvo, como intrusos dentro do seu próprio lar. Como se viu, situações como essa são mais comuns do que se pode imaginar. Mas aí tem um detalhe que não pode ser esquecido. Muitas vezes os desaparecidos acabam sendo os próprios pais, seja por rejeitar o filho excepcional ou mesmo por não ter condições de manter a criança. E nesse ponto, todos envolvidos nessas histórias estão perdidos, tanto os pais como os filhos.